Até agora, a Prefeitura de Salvador foi capaz de 97% dos investimentos serem feitos com recursos próprios. Se nós não somos, claro, nem podíamos ser o primeiro no número absoluto de investimento, mas em termos de relação, se você pegar o número total de investimentos, quanto foi recurso próprio e quanto foi recurso transferido, Salvador é a primeira capital do país. Aqui investiu mais com recursos próprios dentro do recurso total. O que, aliás, veja bem, eu toda hora não estavam recebendo nada do governo federal. Nada, absolutamente nada. O governo federal trancou. O que eu digo é o seguinte, eu não digo isso com satisfação, não. Eu não queria que fosse assim, não. Eu sei. Né? E esperamos que não seja assim. Por exemplo... a capacidade de endividamento de vocês é grande. Grande. A prefeitura... Mas depende, por exemplo, um empréstimo externo, que em condições favoráveis, que você consiga no BID, Banco Mundial, seja o que for, vai depender do aval do governo federal. Isso. Está segurando, você sabe disso. Essa parte eu tenho eu tenho esperança nisso. Nós fizemos o primeiro ano passado, um projeto pequeno, com o BNDES chamado PIMAT, que é um programa para modernização da área administrativa, financeira, de gestão da prefeitura. Está em pleno andamento. O segundo foram essas operações com a Caixa Econômica, né, para o BRT. Também já assinadas aproximadamente 400 milhões, mas que vai ter um desembolso relativamente lento, ao longo da obra. E nós estamos negociando. Tem um outro que vai sair, está na STN, né, que é um programa, o PRODETUR, é um programa para desenvolvimento turístico aqui em Salvador, para obras de infraestrutura, para toda a parte também de promoção na área de turismo. É um projeto muito interessante. Esse eu não tenho mais dúvida que esse projeto será concluído. E um outro projeto com o Banco Mundial que está sendo discutido, que é um projeto de 250 milhões de dólares, divididos em duas parcelas de 125 milhões de dólares, que é um projeto muito interessante para a área social. Esse projeto está sendo conduzido pela Casa Civil, que é quem faz a captação de recursos. Naturalmente a Fazenda assiste do ponto de vista de demonstrar que nós temos viabilidade financeira de tomar esses recursos. Mas esse projeto também está em plena discussão com o Banco Mundial e nós temos esperança que possamos assiná-lo, naturalmente, isso precisa de aval, precisa de garantia do governo federal, né? Nós esperamos que possamos assiná-lo no primeiro semestre do próximo ano. De modo que, você falou em capacidade de endividamento, nós temos, a prefeitura tem hoje, claro que ninguém vai tomar esse dinheiro, de repente, mas nós temos uma capacidade de endividamento porque nossa dívida caiu muito. A relação entre a dívida e a receita líquida da prefeitura hoje é 5%, nós podemos ir até 120%. Isso dá uma capacidade de investimento de 6 bilhões de reais. Claro. Quantos bilhões? 6 bilhões é a capacidade de investimento. Mas é evidente que isso não pode... Há outras regras, por exemplo, que limitam anualmente. Mas suponha que você possa fazer operações de 500, 600 milhões por ano, na hora que o mercado puder fazer isso e dentro da expectativa que nós temos. Nós diminuímos muito, talvez a única despesa que tenha diminuído esse ano, da prefeitura, foi a despesa com juros e com amortização da dívida, porque nossa dívida caiu muito na hora que a gente quitou a dívida com o governo federal, aquela dívida resultante daqueles contratos de refinanciamento que foram feitos no início de 2000, né? Na hora que mudou os indicadores, nossa dívida zerou. Então isso tirou da dívida da prefeitura mais de 700 milhões de reais. Isso reduziu os nossos encargos, reduziu a amortização da dívida e foi praticamente a única despesa que diminuiu, porque todas as outras aumentaram acima da inflação e todas as receitas, praticamente todas elas, ficaram abaixo da inflação.